vamos a mais uma dica, né? Hoje nós vamos falar sobre os verbos modais. Por que eles são importantes? Bem, antes de entrarmos neste assunto, né, a importância do verbo modal, vamos conhecer alguns deles. May, should, must, will, would, can, might, etc, etc, etc. Né? Por que eles são importantes? Olha só, eu digo assim: will he come to class? Ele virá à aula? I don't know. Eu não sei. He may come. Ele deve vir. She has 10 children. Ela tem 10 filhos. She must like children. Nossa, ela deve gostar de crianças. This book is great. Esse livro é fantástico. You should read it. Você deve lê-lo. Bem, não sei se vocês notaram, né? Ele deve vir. Ela deve gostar de crianças. Você deve ler o livro. Deve. Na língua portuguesa, esse deve, a diferença entre um e o outro, se dá pela entonação. Ele virá hoje? Não sei. Ele deve aparecer. A ideia de possibilidade. Ela tem 10 filhos. Nossa, ela deve gostar de criança. Ele tem 10 carros importados, um helicóptero, um avião, um iate. Nossa, ele deve ser rico, né? Deve ganhar muito dinheiro. É uma conclusão lógica que você tira. Não é um deve de possibilidade. O filme foi maravilhoso. Olha, você deve assisti-lo. O tecido, a roupa, o alimento, o remédio é fantástico. Nossa, você deve adquiri-lo. Eu estou recomendando esse deve. Então, essa diferença ela se deu pela entonação que eu usei. Na língua inglesa, essa diferença se dá pelo modal que você usa. Então, você tem que saber o que cada modal expressa. Porque o texto, né? Você só vai saber a ideia que esse deve, né, tá querendo, né, passar aí, né, qual é a ideia através dos modais que você tá, né, que aparecem ali, e a ideia que cada um traz. Você tem que saber essas ideias. Tudo bem? Então olha lá. Will he come to class? I don't know. He may come. Ele deve vir. Esse may expressa o quê? Possibilidade. Assim como o might também, eu poderia colocar o might aqui, sem problemas. Ambos expressam possibilidade. Existe até uma diferença entre eles, mas as bancas elas não entram nesse mérito, tá? Elas pedem às vezes para você substituir um para o outro. Elas retiram do texto uma frase que tenha o may, né? Uma oração que tenha o may, e depois elas colocam nas opções qual dos modais, qual dos verbos abaixo podem substituir o may. Aí ela coloca lá o will, coloca o must, coloca o should e coloca o might. Você marca o might, ok? Bem, vejamos aqui. Can I come in? Sure. Posso entrar? Claro. She can drive her car. Ela pode dirigir o carro dela. Veja bem, eu tenho o modal can, só que esse modal, ora, ele expressa uma coisa, ora, expressa outra. Olha lá, can I come in? Posso entrar? Estou pedindo uma permissão. Poderia usar o may aqui? Posso. May I come in? Mas a senhora não disse que o may é possibilidade? Mas ele também pode ser usado para expressar, né, a permissão, um pedido de permissão. Óbvio que aqui, se eu mudasse may I come in, eu tornaria o meu discurso mais formal, tá? Mas enfim, eu poderia fazer isso. She can drive her car. Não estou pedindo permissão, não estou dizendo que ela tem permissão alguma, mas eu estou dizendo que ela tem o quê? Habilidade para tal, né? Ela tirou a carteira, conseguiu passar nos exames e agora ela pode dirigir. Ela tem habilidade para tal, ok? Idade e habilidade para tal. Vejamos aqui um outro exemplo que eu selecionei. You must study hard for the test because your grades are low. Se suas notas estão baixas, você deve estudar bastante. Esse deve é um deve de recomendação? Você deve estudar bastante porque suas notas estão baixas. Ou você deve estudar bastante porque suas notas estão baixas.
Você está falando de uma obrigação. Então, o must é usado para expressar essa obrigação. Mas a senhora disse que o must é usado para expressar conclusão lógica? É, exatamente. Você tem toda a razão. Ele é usado para expressar conclusão lógica, mas para expressar essa obrigação também, ok? You mustn't smoke in here. Deu para notar que isso aqui está na forma negativa. Só que, então, o caso é não ter a obrigação de fumar? Não, não. O mustn't, na negativa, ele expressa proibição. Então, como você pode ver, como vocês podem observar, nesse pequeno, ligeiro, curto, né, essa curta conversa que tivemos aqui, né, que estamos tendo aqui sobre verbos modais, isso, como o pessoal diz aí fora, dá um caldo. Tem muita coisa, né, de importância, assim, crucial, porque ideias no texto são modificadas totalmente. Imagine se aqui eu encarasse, se eu entendesse isso aqui como uma não necessidade, daria tudo errado, né? Tudo errado. O mustn't é o que? Proibição. Você não pode fumar aqui, ok? Bem, fica aqui a dica.